Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre os santos, eu vim falar sobre um mártir da nossa Igreja Católica, São Jorge. São Jorge, ele viveu séculos depois de Cristo e ele ainda viveu no tempo do Império Romano, inclusive no mesmo período do imperador Diocleciano. São Jorge, ele veio de uma família cristã. Os seus pais haviam se convertido ao cristianismo e ele também se converteu ao cristianismo. Mas ele era um soldado do Império Romano, e nós sabemos que o imperador Diocleciano ele perseguia os cristãos. Ele matava todos aqueles que proclamavam ser e acreditar no cristianismo, ser cristão, acreditar em Cristo. E ele, São Jorge, como um cristão, vindo de uma família nobre, ele era um homem muito bom, ele era um homem muito competente, e ele conseguiu subir de cargo. E o cargo dele, quando ele chegou no topo, foi ser guarda do imperador. E com esse convívio com o imperador Diocleciano, o imperador chegou a conhecer ele e viu que os seus soldados, os seus homens, alguns deles eram cristãos, inclusive São Jorge. E ele, por conhecer São Jorge assim, por ter visto que ele acreditava em Jesus Cristo, colocou ele à prova. Queria que São Jorge negasse o Senhor. Queria que São Jorge negasse o cristianismo. E uma das primeiras coisas que ele fez foi prender São Jorge e colocar ele em uma prisão. Até o seu martírio, ele sofreu muito. E a primeira coisa que ele sofreu foi ser preso. E ele foi colocado naquela prisão e, segundo os mandados do imperador, uma mulher muito sedutora foi colocada na mesma cela que ele. A primeira tentação, a sua primeira provação foi contra a castidade, foi na castidade. E aquela mulher passou a noite com ele naquela cela. E para a surpresa dos soldados e também do imperador, quando aquela cela foi aberta, aquela mulher havia se convertido ao cristianismo e havia sido batizada por São Jorge. Olha só, gente, o que esse homem fez. Ele foi ali tentado. No começo ele foi tentado a cair, ele foi tentado a pecar. E ele não teve esse vacilo, ele não vacilou nisso. Ele permaneceu firme e fiel ao Senhor. E quando aquela cela foi aberta, aquela mulher estava convertida, porque uma pessoa cheia de Deus, ela converte as outras. E foi o que São Jorge fez, ele converteu aquela mulher. E o imperador tentou de várias e várias outras formas, oferecia reinos a ele, oferecia dinheiro, oferecia terras, oferecia muitas coisas. E São Jorge, ele não negava o cristianismo. Ele não negava o Senhor, até que chegou o momento dele ser decapitado. Por isso que ele é um mártir da nossa Igreja Católica. Nós temos o conhecimento de São Jorge naquela imagem montado no cavalo, derrotando o dragão. Mas isso é uma lenda. Isso é uma lenda, mas só que de qualquer forma, São Jorge ele chegou sim a derrotar um dragão. Ele chegou a vencer o próprio inimigo de Deus, porque uma pessoa que não nega o Senhor, uma pessoa que vence a sua própria vontade, uma pessoa que não age como um animal pelo instinto, ele não se preocupou com a dor, ele não se preocupou em entregar a sua vida pelo nome do Senhor. Ele sim fez a vontade de Deus e que nós também, assim como São Jorge, claro, de uma forma figurativa, aprendamos também a derrotar o dragão. Não foi uma coisa que aconteceu realmente, é uma lenda. Mas São Jorge, ele venceu as tentações. São Jorge, ele seguiu o Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.